Por ocasião do centenário da revista Terra Santa, o Papa Francisco recebeu no Vaticano uma delegação de comunicadores a serviço da custódia da Terra Santa. Em Caná da Galileia, no domingo, a celebração que recorda o primeiro milagre de Jesus. No dia 17 de janeiro, a Igreja Maronita de Jerusalém celebrou a festa do pai do monaquismo, Santo Antônio Abade. No Museu de Israel e no Terra Santa Museu, os antigos objetos da época bizantina que os peregrinos levavam para casa como lembranças. O monge sírio-ortodoxo Buluscano, que transcreveu à mão os evangelhos em siríaco antigo, a linguagem de Jesus. A partir de 22 de janeiro, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos volta a ser celebrada na Terra Santa. Há 100 anos nascia a revista Terra Santa, sinal de esperança e início de uma viagem rumo ao futuro. 100 anos é sempre uma boa meta. Quando se trata de pessoas, é uma conquista excepcional. Se for sobre instituições, é meta importante. Tratando-se de jornais ou revistas, é um marco significativo. Para celebrar este importante aniversário, um grupo de redatores e colaboradores da revista foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano na segunda-feira, 17 de janeiro. Composta por 44 pessoas, a delegação, guiada por Frei Francesco Patton, exprimia uma variedade de nacionalidades e idiomas. A audiência com o Santo Padre aconteceu na Sala Clementina do Palácio Apostólico, no Vaticano. Tornar a Terra Santa conhecida significa transmitir o quinto evangelho, disse o Papa em seu discurso, aquele que é o ambiente histórico e geográfico em que a palavra de Deus se revelou e depois se fez carne em Jesus de Nazaré para nós e para a nossa salvação. Através dos meios de comunicação, podemos enriquecer a fé de muitos, também daqueles que não têm a oportunidade de fazer uma peregrinação aos lugares santos. Podemos tornar conhecidos os povos para tentar construir em um contexto complexo e difícil, como o do Oriente Médio, uma sociedade fraterna. Agradeço a vocês porque, para falar da Terra Santa, vocês se esforçam para ir ao encontro das pessoas, onde quer que elas estejam. De fato, para realizar seus trabalhos, suas pesquisas e suas publicações, vocês não se limitam aos territórios mais pacíficos, mas também visitam as realidades mais difíceis e sofridas, como Síria, Líbano, Palestina e Gaza. No final da audiência, o Papa saudou pessoalmente todos os presentes, entregando 1/3 a cada um. Nas palavras de Frei Francesco Patton, para todos os meios de comunicação da custódia e para todos os comunicadores da custódia, a mensagem do Santo Padre é uma mensagem de encorajamento. Dá um grande impulso porque é um grande impulso porque em sua própria mensagem o Papa nos lembra como é importante que a comunicação esteja a serviço da fraternidade e do diálogo, com a capacidade de se colocar a caminho para encontrar histórias bonitas e positivas, mas também para contar em meio a situações muito difíceis como é a realidade daqueles que vivem na Terra Santa e em todo o Oriente Médio. Cerca de 10 quilômetros de Nazaré, na Terra Santa, está Caná, também chamada de Kafar Cana, que em árabe significa Vila de Caná. Esta localidade é citada na Bíblia como lugar do primeiro milagre de Jesus, que a pedido da sua mãe transformou a água em vinho nas bodas de um casamento. Aqui há o santuário do primeiro milagre de Jesus, cuidado pelos franciscanos que estão presentes em Caná há 3 séculos.
Sob a igreja principal que está atrás de mim, temos também, como a arqueologia cristã explica, os restos de uma igreja bizantina. Segundo o Evangelho de João, nas bodas, Maria, ao perceber que o vinho tinha acabado, disse a Jesus: "Eles já não têm vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou." Disse então sua mãe aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: "Enchei as talhas de água." Eles encheram-nas até em cima. "Tirai agora", disse-lhes Jesus, "e levai ao chefe dos serventes", que ao experimentar, aprovou o vinho. De acordo com o evangelista, esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizou em Caná da Galileia. Nesse tempo de pandemia, penso que a mensagem de Caná é que os sofrimentos e dificuldades que experimentamos nos purificam. E esta água purificada nos leva à alegria, àquela verdadeira alegria, aquela alegria do novo vinho. Esse é o testemunho que os cristãos de Caná dão e o testemunho que nós, como cristãos, damos nesta celebração. A missa solene foi presidida pelo vigário da custódia da Terra Santa, Frei Dobromir Yastal. Ecco, oggi qui a Cana celebriamo il primo miracolo di Gesù. Hoje aqui em Caná celebramos o primeiro milagre de Jesus realizado na festa de casamento de Caná. É uma grande festa, mas é também, podemos dizer, a terceira Epifania que celebramos. A primeira celebramos em Belém, quando Jesus se manifestou às nações. A segunda, celebramos nas margens do Jordão, onde o Pai manifestou Jesus como seu Filho e como servo redentor. E então, em Caná, Jesus manifesta sua presença no meio da comunidade, e de sua presença vem o presente do novo vinho. Dalla sua presenza, ecco che viene quel dono di vino nuovo. Celebrando bodas de prata, este casal renovou os votos matrimoniais. Hoje é muito especial, muito bom, muito espiritual para mim e espero que Jesus Cristo e a Virgem Maria fiquem conosco pelo resto de nossa vida. Estamos empolgados porque estamos celebrando o nosso 25º aniversário em que estamos juntos. Então é uma bênção. E nós viemos aqui para rezar com a comunidade de Caná, receber a bênção do Senhor diretamente do local onde Ele abençoou e fez o seu primeiro milagre. Comemorar a festa de Caná é celebrar o primeiro de tantos milagres que Cristo continua a realizar na humanidade. No dia 17 de janeiro, a Igreja Maronita de Jerusalém celebrou a festa de Santo Antão Abade. Santo Antão é um eremita e monge egípcio, o qual deu origem à organização da vida monástica como a conhecemos hoje. Santo Antão viveu entre os séculos 3 e 4 e é considerado o pai do monaquismo. A ele podemos aplicar as palavras do Evangelho de Mateus: "Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." A celebração eucarística foi presidida pelo padre Antoine Eudouéry, pároco da paróquia Maronita de Jerusalém, que lembrou em sua homilia como a vida dos monges orientais se baseia na regra de Santo Antão. Para nós, Santo Antão continua vivo, sobretudo no cotidiano e no exemplo dos monges, cuja vida inteira é dedicada à adoração de Deus e ao serviço do homem. Apesar do frio e das restrições devido à pandemia, muitos fiéis devotos de Santo Antão participaram da missa. Em um mundo onde prevalecem guerras e pandemias, voltemos aos valores da vida. Pedimos a intercessão de Santo Antão nesse momento difícil e rezemos para que ele proteja o Oriente Médio e nos ajude a voltar à vida normal após esta pandemia. Desejo a todos uma feliz festa de Santo Antão. Pedimos ao Senhor que nos dê monges, freiras, padres e santos.
cruzes, anéis, medalhões e pulseiras, mas também frascos contendo óleo santo para serem trazidos da Terra Santa para casa como lembranças. No Museu de Israel, em Jerusalém, estão expostos objetos dos primeiros peregrinos na Terra Santa, da época bizantina, expressão de uma devoção não muito distante da de nossos dias, tocar a santidade dos lugares e trazer consigo algo para compartilhar no retorno. In the 4th century, no quarto século, os lugares santos foram redescobertos e isso deu início ao enorme fluxo de peregrinos que visitavam esses lugares, um após o outro, e, curiosamente, faziam o que fazemos hoje também. Compravam lembranças para levar para casa. They buy souvenirs and collect souvenirs and bring them home. Naquela época, como hoje, as lembranças estavam ligadas aos lugares visitados, a Anunciação em Nazaré, a Natividade e Adoração dos Reis Magos em Belém, enquanto as reproduções da Crucificação e Ressurreição eram encontradas em maior número nas lojas de Jerusalém. Tocar a santidade desses lugares também significava levá-lo com você e, uma vez de volta para casa, compartilhá-lo com amigos e familiares que não puderam vir. Seguimos os passos dos peregrinos e chegamos ao Terra Santa Museu. Frei Eugênio Eliata, arqueólogo e diretor do museu, nos dá as boas-vindas. Para os cristãos, as lembranças religiosas têm um nome especial, pelo menos as antigas. Elas são chamadas de eulogia, que significa bênção. Esses objetos devem lembrar os lugares santos e levar consigo uma bênção de Deus para o resto da vida. Nos frascos, ontem como hoje, os fiéis recolhem o azeite das lamparinas que ardem nos lugares santos. Nesse caso, é um frasco encontrado em Jerusalém. Representado está o Monte Calvário e, no Monte Calvário, uma cruz principal, que é a cruz de Jesus, e duas cruzes nas laterais, que são aquelas que, segundo o Evangelho, os ladrões foram crucificados com Jesus no mesmo dia. Esta é uma representação muito típica, própria de Jerusalém. Muito típica própria de Jerusalém. O museu também tem uma peça especial doada por um colecionador particular, um molde para fazer os frascos, também encontrado em Jerusalém. De um lado, a representação do profeta Daniel entre os leões. Por outro lado, o patriarca Abraão é retratado enquanto se prepara para oferecer seu filho Isaque como sacrifício no Monte Moriá. Para os cristãos, o Monte Moriá é o mesmo que o Monte Calvário, porque o sacrifício de Isaque lembra o sacrifício de Jesus. Enquanto aguarda o retorno dos peregrinos, o museu está sendo renovado e ampliado, e estas peças vão encontrar o seu lugar numa nova sala que será dedicada aos objetos votivos. Após um longo trabalho, o monge sírio-ortodoxo Boulos Rano completou a transcrição dos evangelhos em siríaco antigo. A obra, totalmente manuscrita, foi publicada em um volume com capa vermelha, símbolo do sangue de Cristo, enquanto as páginas são decoradas em ouro, a cor de Cristo Rei. Atendi a um chamado de Deus para reviver a língua aramaica nesse país, aqui na Terra Santa, onde o Senhor Jesus viveu. Padre Boulos sentiu este chamado no ano passado durante os meses de isolamento pela pandemia do coronavírus. Senti o desejo de escrever o Evangelho em aramaico e disse a mim mesmo: Senhor, se essa é a tua vontade, dá-me um sinal. No dia seguinte, uma pomba pousou na minha janela. Nunca tinha acontecido e pensei que era um sinal do Senhor, mas ainda não tinha certeza. A pomba também voltou no dia seguinte e no dia seguinte. Então eu disse a mim mesmo que era realmente um sinal do Senhor. E assim o Padre Boulos começou a transcrever a partir do Evangelho de Marcos. Escolhi partir do Evangelho de Marcos, primeiro porque moro no mosteiro de São Marcos e depois porque é o mais curto, 16 capítulos. Eu disse a mim mesmo, vou tentar, espero conseguir.
Para transcrever o Evangelho de Marcos foi necessário 1 mês e meio de trabalho. Desliguei o celular e fechei a porta, acendi uma vela e incenso e coloquei a mão na Bíblia para abençoar a mim e ao meu trabalho e evitar erros. A antiga escrita siríaca era usada pelos padres siríacos no século XIV. Hoje ainda é usada pelas igrejas sírio-ortodoxa, sírias católica e maronita. É muito mais complexo e complicado do que a moderna. Para escrever, Padre Boulos utilizou pergaminhos feitos de pele de carneiro e canetas especiais. Temos orgulho de nossa história, valorizamos nossa igreja, a ciência e o idioma. Padre Boulos transcreveu à mão mais de 4.000 textos em siríaco antigo, retirados da Bíblia, para difundir o conhecimento desse idioma. Seus textos também foram reproduzidos em vários objetos, doados a representantes políticos ou religiosos, mas também a escolas e associações, para mostrar que a linguagem de Cristo está viva ainda hoje. De 22 a 30 de janeiro, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos retorna à Terra Santa, após a lacuna de 2021 devido à pandemia. É ao mesmo tempo uma expressão das relações fraternas que já existem e uma ajuda, um instrumento para promover relações ainda mais fraternas e amigáveis entre os líderes das igrejas. No ano passado, eventos encorajadores para o caminho ecumênico na Terra Santa começaram com a viagem do Papa a Chipre e à Grécia, com encontros fraternos com os patriarcas e bispos ortodoxos. Mesmo o caminho sinodal, iniciado em nível local, pode mostrar a face talvez menos conhecida, mas mais real, do ecumenismo. É fato que existem laços mais fortes entre os fiéis do que entre os sacerdotes, e que os fiéis aqui na Terra Santa, em certo sentido, estão mais avançados nas relações ecumênicas, sentindo-se pertencentes a uma única comunidade. Penso que nós, sacerdotes, podemos aprender algo com esse sentido de pertença dos nossos fiéis. As diretrizes para a pastoral ecumênica, recentemente publicadas pelos bispos católicos da Terra Santa, seguem nessa direção. Pela primeira vez, temos um documento comum da igreja local sobre como pretendemos conviver com essa realidade de nossos fiéis que passam de uma confissão à outra. É o caso dos casamentos mistos, onde a prática prevê a adesão da mulher à igreja do marido, mas também da administração dos sacramentos. E aqui também os princípios são: devemos sempre encorajar as pessoas a participar da vida sacramental de sua própria igreja, mas ao mesmo tempo, se elas vêm a nós por uma necessidade espiritual, não podemos recusá-las, sempre respeitando sua pertença confessional. A Igreja de Jerusalém, que reúne em si todas as tradições religiosas, tem uma tarefa profética para toda a Igreja no caminho rumo à unidade dos cristãos. Se pudermos fazer algo para superar essas divisões aqui, isso também pode ser significativo para todas as igrejas. E creio que isso faça parte da vocação da Igreja de Jerusalém.